do amigo Ted, tem um canal também, ele é teólogo, inclusive. Falou aqui que os líderes do protestantismo original chegaram até desviar um pouco da ideia também, né? É importante observar, mas é como o ser humano, né? O ser humano é corruptível. É importante colocar isso em observação, né? É importante. Sim, Porque sim, não, com certeza, isso aí é fato, né, Tiago? Mas, assim, o que me entristece, na verdade, dentro desse cristianismo, né, vamos dizer assim, porque, na verdade, há alguns anos, né, as igrejas elas vêm fugindo, na verdade, daquilo que Jesus pregou, da igreja de Atos. E muitas vezes, quando você fala disso, as pessoas elas pensam que você está pregando um comunismo dentro da igreja, né? Pensa que você está querendo levantar partido. Eu mesmo, eu sou taxado algumas vezes, né? Até minha menina está aqui, minha esposa também. Às vezes eu sou taxado dentro da igreja, né? De ser esquerdista. As pessoas pegam no meu pé, você é mas, lulista, mas, né? tem, Mas, mas tem pastor socialista também. Eu conheço tem um canal aqui no YouTube, o reverendo Neymar. Ele fala, eu sou socialista, tem o que pastor Jesus. Oswaldo também, né? Só que, assim, quando a gente vai entender essa questão do comunismo em si, o comunismo lá, né, leninista, stalinista, o comunista mesmo, marxista, vamos dizer assim, a gente sabe que eles aproximam algumas coisas da Bíblia e algumas coisas eles se distanciam. Então, mas é a questão do fato de tentar entender. Porque quando você pega, né, o discurso de Jesus, não é que Jesus ele prega uma pobreza extrema, mas ele prega uma divisão, né? E quando a gente pega o Cristo em si, quando a gente vai falar do Cristo em si, a gente não está falando só. Agora, quando a gente pega a figura histórica dele, né? Quem foi Cristo? A figura histórica de Cristo. Então, vamos trazer para os nossos dias contemporâneos. Cristo foi um cara da periferia, vamos dizer assim, né? Periférico lá, né? Da Galileia. Todos os 12 de Jesus eram periféricos, menos Judas, né, que Judas teve aí um ensino, né, dentro do fariseu, dentro do farisaísmo lá, que vai se salvar em algumas coisas. Mas a divisão de bens que Jesus pregava não era um acúmulo de riquezas materiais. Tanto é que uma das passagens que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada é a conversa de Jesus com o filho, com o jovem rico. Né, o jovem rico chega em Jesus e pergunta para ele, né, mestre, né, primeiro ele chama Jesus de bom, né, ele fala, bom, só Deus, né, e ele fala, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, né, segue os 10 mandamentos, ele fala, não, isso eu já faço, desde que eu sou muito novo. Jesus olha para ele e fala, então vai, vende tudo que você tem e me segue. Então ali Jesus estava ensinando para ele o seguinte, olha, as riquezas dessa terra, elas são passageiras, as riquezas do céu não são. E muitas vezes as pessoas têm vendido isso, né? A grande maioria hoje, infelizmente, das igrejas, né? Elas têm vendido muito essa riqueza terrena mesmo. Porque elas colocam no patamar de alguns seguidores, de alguns fiéis, o seguinte: se você não tem uma casa boa, se você não tem um carro bom, se você não tem dinheiro, é porque você não está fazendo direito, você não está orando, você não está jejuando, e Deus está te amaldiçoando. É tipo aquela questão de amaldiçoar. Né? Se você não está fazendo, Deus não está com você. Só que isso não é acúmulo de riqueza, né? A gente entende isso. Tem muitas pessoas na Bíblia, os apóstolos, os profetas, que vieram e morreram pobres. Totalmente pobres. João Vou ler Batista uma morreu. observação aqui. Calvino abriu mão de fazer um novo casamento para atender a necessidade do rei de casar outra vez. E a amiga Carla Aris concorda com a visão do amigo Ted. Tem essa questão, né? Por exemplo, o anglicanismo nasceu para permitir outro casamento, né? Também. Que, na Sim, verdade, o anglicanismo é uma mistura de catolicismo com protestantismo, só que não segue o Papa. Tanto é que a celebração é basicamente, praticamente a mesma coisa, o segmento anglicano tradicional. é exatamente isso, né? E é uma das coisas também que, quando a gente pega para estudar essas questões religiosas, é uma das questões que a Igreja Católica eles não permitem o casamento de padres, né?
Porque, na verdade, a gente sabe que a igreja romana ela é uma igreja muito rica também, né? Tem várias riquezas aí acumuladas ao longo de tantos anos de história, então isso é meio que complicado para eles, né? Então a gente sabe disso. E hoje em dia, as igrejas, vamos dizer assim, protestantes, como elas são independentes, cada pastor tem o seu ministério, então ele não vai interferir muito, né? Porque a igreja católica, ela segue aquele mesmo padrão que você estava falando hoje, inclusive na live, né, do horário do almoço lá, aquela hora lá que você estava fazendo a live lá, eu dei para acompanhar alguns pedacinhos, né, a sua linha de raciocínio estava excelente, porque a igreja ortodoxa, mesmo vamos dizer assim, a igreja católica, apostólica romana, ela é uma igreja conservadora, né, dentro dos seus parâmetros religiosos até os dias de hoje, porque eles não mudaram a sua forma religiosa, né, as missas são as mesmas, a liturgia é a mesma, mudaram, a gente sabe que mudou alguns preceitos em relação à língua, né, que era o latim e tudo. O inscrito Juan Patrick perguntou se você é calvinista. Você é pastor de qual? Não, por que eu não sou calvinista. Essa questão. Pode falar, amigo. Hoje em dia tem essa divisão, né, dentro de alguns grupos protestantes. Ou você é calvinista, ou você é arminiano, né? Na verdade, assim, eu sou de uma igreja celular, né? Nós trabalhamos no modelo das células e tudo. O modelo da igreja de Atos mesmo, né, que Jesus nos ensinou lá, a igreja de Atos, né, os pequenos grupos em algumas casas e aos domingos a reunião geral na igreja, né, mas hoje não, a nossa igreja não tem essa denominação, nem de calvinista, nem de arminianos, a gente é bem mais... Dentro do segmento católico, por exemplo, a ortodoxa faculta o celibato. A única diferença é o quê? O padre ortodoxo casado, ele não pode seguir hierarquia. Ele sempre vai ser um padre casado. Só se a esposa dele morrer, ele virar um celibatário, que aí não é permitido mais. E se ele for casado, antes de fazer os votos. Antes dos votos, né? Essa questão do ortodoxo. Mas é bem complicado. Assim, hoje mais cedo, né? Aquela hora você até estava falando lá algumas questões sobre famílias, né? Tradicionais, coisas até o rapaz lá começar a tumultuar a live lá, né? Falar de alguma coisa. Mas a gente vê essa questão, sabe? As pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Alguns temas mais polêmicos, principalmente por ser pastor. Eu fiquei 5 anos, né, praticamente na sala de aula, e era algo que eu sempre levava aí para os meus alunos, né? Vira e mexe esse debate, e o aborto, e a liberação da maconha, isso, aquilo. Na verdade, são coisas que a gente sabe que deveriam ser pautadas pela população. Ter lá a questão da discussão. Eu, pessoalmente, sou contra, né, algumas coisas, mas sou a favor do debate mais amplo. Tem que se debater, sim, né? Debater no âmbito da saúde, por exemplo. Você não pode tratar, vamos dizer assim, um dependente químico só na base da paulada. Você não pega ali um dependente químico ali no meio da rua, bate nele e manda ele embora para casa. Ele não vai estar curado do vício. Não tem essa questão. A mesma forma também é o aborto, ele tem que ser tratado de uma forma, né, um pouco mais detalhada dentro do país, porque existe muito aborto clandestino, existe muitas pessoas que morrem, né, muita gente que coloca a vida em risco. Então, são dogmas, são, na verdade, assim, tabus, né, dentro da religião, que a gente precisa estudar um pouco mais. Né? As pessoas precisam, na verdade, se abrir um pouco mais. A gente sabe que isso aí vai demorar muito ainda. Né? O Brasil ainda é um país extremamente conservador, é um país ainda que por exemplo, de minha parte, eu falo assim, eu não posso falar dessa água, não beberei, né? Por exemplo, se eu sair com a menina e ela engravidar, filho meu, eu não deixo abortar de jeito nenhum.
que eu adoro criança. Eu também sou apaixonado também em criança, Thiago. Eu tenho a minha filha aqui de 10 anos, né? Foi o que nem você falou, né? Eu tenho uma história muito complicada de família, venho aí de algumas tragédias familiares, né? Quando eu era mais novo. Talvez depois de um outro assunto a gente possa até debater um pouquinho sobre isso aí também, estrutura familiar. Mas, assim, eu sou apaixonado na minha família, né? Eu amo demais minha filha, minha esposa, né? Só que, assim, a gente tem que entender a forma como algumas pessoas querem colocar, né, que a família tradicional, ela é essa, pronto, e acabou. E se a gente for partir desse pressuposto, várias pessoas no Brasil não vêm de uma família tradicional. Eu, por exemplo, eu fui criado só com a minha avó. Assim que eu nasci, minha mãe era muito nova, não me quis, deu para minha avó e eu fui criado só com ela. Né? Então, ali naquele modelo não era uma família tradicional, eram duas pessoas. Né? A gente tem que entender esse lado aí também. É que nem você falou, essa questão, né? O aborto. Eu sou contra, quem me conhece sabe disso, né? Não sou a favor, mas só que isso também precisaria ir para o âmbito de um debate bem maior. Né? Deveria, sim, pautar, convidar pessoas da área da saúde para debater o assunto, convidar médicos, convidar pessoas que entendem do assunto, porque, assim, na verdade, o que o Congresso faz é generalizar de forma geral, porque ali 90% do Congresso são homens, e a grande maioria deles engravidam as mulheres, porque são casados, né, são pessoas líderes de nomes, até mesmo alguns pastores são da bancada evangélica, a gente sabe disso, engravidam as mulheres e somem. Então, assim, a mulher ela é taxada, né, pelo aborto, mas e o homem que abandona a criança? Né? E os pais que não assumem a responsabilidade? Aí que está o detalhe, né? A maioria das mulheres chegam a pensar em abortar porque são abandonadas, se vê Exatamente. perdidas, hein? E se tivesse Exatamente. um tratamento psicológico para elas decidir ou não, era melhor do que impor, né? Sim, com certeza. Então, assim, na verdade, deveria ter um acompanhamento, né? Ter um psicólogo, ter um médico, explicar, né, as circunstâncias. Assim, eu não sou da área da saúde, a minha esposa é da área da saúde, a minha sogra também, elas né, já têm, assim, um conhecimento técnico um pouco melhor do que eu nesse assunto mesmo, né, nesse tema, porque são da área da saúde. A gente sabe que o aborto em si, ele traz um trauma psicológico terrível para a mulher, né, traz aí uma carga, né, uma consequência muito ruim. Então, por isso deveria se ter, então, um acompanhamento melhor, ter um psicólogo, ter algo para se conversar, tentar explicar para a mulher a questão do aborto em si, e depois, então, se ela não quisesse, deveria ter uma trilhagem, vamos dizer assim, para que aquela criança também não ficasse jogada em qualquer lugar. Isso é terrível, isso, né? Porque é um trauma psicológico muito grande. Tô tendo até que encerrar, amigo. Valeu pela participação e pode ter certeza, eu vou Beleza, chamar. Thiago. Desculpa, eu Se cheguei você meio quiser deixar atrasado, acabei cochilando se aqui, você, eu não vi que você tinha mandado a mensagem. se você quiser deixar uma palavra aí, tranquilo. Não, beleza. Mas, assim, agradecer, né, pela oportunidade de estar aí no seu canal. Brigadão, Fala do né, a gente seu canal conheço o Thiago também. aí há algum tempo, né, estamos na jornada aí, formamos junto aí em 2010, de lá para cá já foi uma longa caminhada, né, fico feliz aí, acompanho sempre o seu canal, sempre que posso estou acompanhando, curtindo ali, dando uma palavrinha lá, mas no mais é isso aí mesmo, um abração, brigadão, viu, por ter lembrado aí, E ele e tem sempre que um precisar eu canal, estou à galera. disposição. E ele tem um canal lá. Eu recomendo o canal dele. Valeu e amiga. Boa noite. Um Valeu, abraço. Thiago, um abraço, meu amigo, até mais. Até mais.